Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Eu sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. A minha missão é levar boa informação, informação de qualidade para vocês. No programa de hoje eu recebo meu colega advogado, Dr. Bruno Henrique, que é especialista em direito da saúde e atua muito forte no direito do autismo. E vamos conversar com ele sobre esse tema. Dr. Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, pela participação. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia a todos aqueles que nos assistem. Bom dia, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite. Afinal de contas, discutir direito da saúde, sobretudo direito das pessoas com deficiência, das pessoas com autismo, é sempre importante. Afinal de contas, a gente vive uma luta aí um tanto quanto desigual no que diz respeito ao judiciário, ao poderio econômico das operadoras, a falta de atendimento do SUS e entre outros. O senhor, além de advogado, especialista no setor, o senhor também é pai atípico, como se costuma dizer, né? O seu filho também é autista, então o senhor tem a propriedade não só técnica, mas o senhor tem a vivência do dia a dia, né? Para as pessoas poderem até entender, há muita polêmica em relação ao autismo. O que é exatamente o autismo? Bem, o autismo ele é uma neurodivergência, né? Ele não é uma doença, ele é uma condição, né? Que hoje, estatisticamente comprovado, ele atinge uma a cada 30 crianças hoje é diagnosticada com autismo, né? Então, a gente está falando de um número crescente e eu vou lhe provar porque é crescente. Em 1985, esse número ele era 1 a cada 2.500. Em 2021, 22, 1 a cada 37. E hoje já é 1 a cada 30. Então, é sinal que a gente está tendo uma curva ascendente e, ao mesmo tempo, preocupante. Afinal de contas, ainda não estamos preparados para absorver essa demanda que, apesar de nova aos olhos de alguns, ela não é tão nova a quem convive há algum tempo. O que não tínhamos, na verdade, era diagnóstico. Ou seja, essa condição do autismo é algo, então, muito recente no meio da sociedade, né? Às vezes a gente ouve inadvertidamente pessoas, mas parece que está na moda. Não é uma questão de moda, eu acho que é uma questão de, como o senhor falou, diagnóstico, que até um determinado tempo atrás, talvez recente, não se tinha percepção de que condição uma determinada criança possuía, né? A gente tem um dado histórico, né? Na verdade, para aqueles que gostam um pouco mais aí de história, e digo muito francamente que não é o meu caso, mas a gente precisa pesquisar até para entender e falar com mais propriedade, né? Mas em tempos outros, né? Nós tínhamos, na época de reinados, né? De famílias reais, né? Aquelas que tinham um poderio econômico mais acentuado, nós tínhamos castelos, vamos dizer assim, né? Nós tínhamos espaços onde morava a realeza e tínhamos espaços que não eram presídios, não eram cadeias, mas que eram os castelos daqueles que eram tidos como os leprosos, os débeis mentais e afins, né? Então, aquele autista de ontem, né, que não era visto na sociedade, existem alguns motivos que explicam isso. O primeiro deles, obviamente, é o diagnóstico. Para você ter uma ideia, Marcelo, hoje, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, a gente não tem uma cadeira específica para transtorno global do desenvolvimento ou para autismo mais precisamente. Você vê de forma muito, talvez, até um dia desse, nem de forma abrangente. De medicina, na faculdade de medicina, né? Então, assim, neuropediatras, por exemplo, hoje no Rio Grande do Norte a gente conta nos dedos. Para ser muito sincero, tem acho que uns 20 ou 30 no máximo ainda. Neuropediatras, aqueles que são verdadeiramente especialistas, né? Aqueles que possuem o registro de qualificação de especialista, o RQE, que fizeram a residência para tanto. Então, são dados históricos que aí hoje, devido ao avanço da medicina, o avanço, queira ou não queira, da sociedade, da compreensão da situação, e aí sim é um fato preocupante essa concepção de modismo, né? Isso de fato preocupa bastante e é hoje tido como uma das razões para muitos obstáculos indiretos que já temos. No caso desses problemas que são sentidos diariamente pelas famílias com relação à assistência, seja por parte do Estado, para aquelas pessoas que não possuem seguros ou planos de saúde, seja para as pessoas que são usuários de plano de saúde, assim, o que leva a
especificamente há tantas negativas de se atender o autista por planos, ou as dificuldades de que o Estado, estou falando aqui de Estado, não do Estado do Rio Grande do Norte, mas o Estado enquanto poder público, né? Município, Estado, a União, enfim, o sistema público de saúde, o SUS, melhor dizendo, atenda. É falta de conhecimento, é falta de profissionais, é esse preconceito, essa visão equivocada de que o autismo não é uma doença, portanto, não haveria uma possibilidade de atender. O que leva a tanta celeuma e que vai parar no judiciário? Em termos de saúde pública e de saúde suplementar, eu acho que eles têm um denominador comum. A pessoa com autismo ela é considerada de alta sinistralidade, ou seja, é um paciente que, de fato, temos que confessar, é de alto custo para o plano. Então, se você tem uma mensalidade aí, vamos botar uma média hoje geral de R$ 1.000 de uma operadora, você tem um gasto aí de 10, 15 mil brincando. Então, é aquele paciente de alta sinistralidade. Todavia, a própria Lei 9656, que rege os planos de saúde com as suas devidas alterações e resoluções, ela prevê que o plano não pode fazer escolha de usuário baseada em sinistralidade, né? Então, eu acredito que eles ainda, Marcelo, trabalham com matemática, porque matemática é exato. Então, eles trabalham com números. E matemática financeira, né? Para ser mais preciso. E o financeiro precisa... Uma empresa precisa ter lucro. Isso aí, óbvio que eu estou me referindo, no momento, à saúde suplementar. Então, ele é um número. Esse paciente, ele me dá lucro ou me dá prejuízo? Ele me dá prejuízo. O que é que eu vou fazer? Eu vou arranjar brechas para tirá-lo daqui. Foi tanto que nós tivemos uma enxurrada aí de situações de cancelamentos de plano, coletivos por adesão, que a ANS, infelizmente, ainda permite esse tipo de cancelamento unilateral, mas, felizmente, o STJ já firmou entendimento no tema 1082 da impossibilidade de cancelamento de plano daqueles usuários que estejam em pleno tratamento. Foi o que salvou muita gente. Mas eu acredito que eles enxergam como empresa. Alta sinistralidade, lucro ou prejuízo. Ponto. Meu filho é um objeto, meu filho é um número, ele não é uma pessoa. E no SUS, de forma também mais ampla, mas eu acredito que o raciocínio, apesar de ter uma interpretação que possa parecer diferente, mas termina sendo no mesmo sentido. Por quê? Se eu tenho um tratamento de 15 mil, o que é que dá voto? É dar um tratamento de 15 mil ou pegar 15 mil e dar para várias pessoas alguma coisa. Então, infelizmente, a gente fala de orçamento... situações políticas também, né? Assim, quem gera o orçamento são políticos. Então, assim, não são conselhos. Eu sou, inclusive, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Natal e a gente ainda sequer tem um orçamento próprio. Até o coffee break que às vezes a gente precisa ter, eu estou custeando do meu bolso. Então, assim, qual o orçamento que eu tenho? Dizem que tem uma emenda que está numa conta que ninguém sabe ainda onde está. Eu assumi agora, recente, fui eleito, e ainda estou botando ordem na casa. Um conselho municipal da pessoa com deficiência. No caso do Sistema Único de Saúde, a competência, que ela é tripartita entre município, Estado e União, é uma competência mais local do município de prover a sociedade, ou seja, Natal cuida dos seus pacientes, digamos, autistas, Parnamirim do seu, não seria... o envolvimento do Estado, é assim que funciona? Não, eu gosto muito de exemplificar o seguinte, essa questão da... Porque você veja, né, Marcelo, como a nossa Constituição, ela chega a ser um pouco contraditória. Na verdade, o problema do Brasil, por muitas das vezes, é o excesso de leis e a mitigação de execução das leis. Exemplo. Nós temos uma Constituição Federal de 1988, olha que era lá atrás ainda, muita coisa mudou de lá para cá, mas que ela já prevê direitos básicos, direitos sociais que suprem a minha necessidade, a sua, do meu filho e de qualquer pessoa, que é saúde, educação, segurança e afins. Se a gente partir dos pilares principais da vida em sociedade, a gente se resolve com isso. Mas nada não, é lei por cima de lei. Só para você ter uma ideia, o autista tem a Lei 12.764 de 2012, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é 13.146 de 2015, várias resoluções para tudo organizar uma coisa só. Então, essa competência, eu exemplifico muito, apesar dela ser solidária, é como se fosse a União a fonte dos recursos, o Estado, o dono da chave do cofre, e o município que recebe as migalhas. Que vai executar. Só que aí o município executa como?
pega uma unidade básica de saúde, negócio. Então, até que ponto o autismo é média complexidade e alta complexidade? Eu entendo que é média e alta complexidade pelo custo e não pela dificuldade. Porque você tem um município, por exemplo, como Natal, que é diferente, você tem um município lá na Tromba do Elefante que tem 2.000 habitantes. Vem a ver. Você não ter psicólogo especializado, você não ter terapeuta ocupacional, você não ter fonoaudiólogo, você não ter neuropediatra, mas sabe por que não tem? Ah, porque tá difícil de achar. Não tá não, Marcelo. O problema é que enquanto um médico ganhar R$ 2.000 por mês e um prefeito ganhar 30, a gente não sai do canto. E aí eu não acho, não é errado um prefeito ganhar 30, afinal de contas ele tem uma responsabilidade enorme, que como você sabe, quando um prefeito desse, um político sai, muitas vezes sai cheio de processo de improbidade do Tribunal de Contas. Todos saem. Mas eu acho que tem que ser 30 e 30. Como é que um médico vai sair do consultório particular dele, que ele ganha 800, 900 na consulta, vai ganhar R$ 2.000 no Estado? Então, é número. Você percebe que tudo gira em torno de número e, queira ou não queira, no frigir dos ovos, todo mundo tem razão. O senhor tem, no seu dia a dia, sei que o senhor atua muito com relação a planos de saúde, mas o senhor atua também em processos na área do SUS, com dificuldades também de conseguir que crianças, jovens, enfim, possam ser inseridos em atendimentos também pelo município, falando da nossa capital, hoje, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal, vai ter quem discorde, porque algumas pessoas falam do CRI, por exemplo. Excelente. Inclusive tem uma médica colega minha que atende lá, psiquiatra muito boa. Ela não tem a condição. A boa vontade existe. Esses profissionais são sobre-humanos do que eles fazem. Mas a lista é muito grande, Marcelo. É muito grande. Não consegue atender a demanda. Não consegue a demanda. Então você tem lista de espera para 2 anos. 2 anos. Imagine se você com uma dor de cabeça por 2 anos. Uma dor de cabeça. Imagine você ter uma falta de um tratamento por 2 anos. Seja para que for. Que vai ter danos, com certeza. Ou a mão de Deus sérios. resolve, ou você vai ter aí prejuízos até certo ponto irreversíveis. Porque as pessoas com autismo, elas têm uma neuroplasticidade que ela atinge até certa idade, 5 anos de idade. Se você não começou, você terá uma dificuldade, sem dúvida, de andamento. Então, essas demandas do SUS, elas existem. E veja, tem algumas decisões que eu acho muito interessante, porque a Justiça obriga o plano de saúde a fornecer alguns tratamentos e diz que o SUS não. Como é que pode? A saúde suplementar é obrigada e a universal não, né? 2 pesos e 2 medidas para uma situação semelhante. O que muda é o provedor desse serviço. Mas era para ser o contrário, né? A universal, quem detém a obrigação universal de saúde é o SUS e o plano de saúde é suplementar. Eu ficaria até calado, tal. Como tem decisões, mas com o inverso. O Estado não, porque não tem comprovação científica. Aí tem pro plano, entendeu? Mas as situações no plano também não estão fáceis, né? Não, o senhor semanalmente está lá no tribunal, inclusive, hoje eu fui saindo de casa, tá aí nos blogs aí, 2 operadoras de plano de saúde, que por questões de ética eu não vou falar o nome, mas tá na imprensa, quem quiser, chamando a polícia para os usuários que estavam reivindicando os seus tratamentos. É demais, né? Você ter um filho, você querer o tratamento dele e imagine você que está em casa, você vai pedir o seu tratamento e chama uma polícia. E olhe, pela experiência que eu tenho nessa vivência, quando se junta 10, 15, 20 pais, é porque o negócio está no limite já. É porque o negócio está no limite, é porque eles não aguentam mais. O senhor falou de sinistralidade, que é justamente o risco, né, que as operadoras avaliam em aceitar ou não, digamos, firmar ou não um contrato com o usuário. Nesse momento, hoje, digamos que eu seja pai de um jovem, uma criança com condição do autismo, e procure um plano de saúde, um seguro de saúde, ele pode me negar, dizer assim, de cara, eu não vou assinar com você, eu não vou te segurar. Como é que funciona isso do ponto de vista comercial, para o consumidor, para o pessoal que... Não, isso aí não pode. Isso está previsto na própria lei 9656, que o plano de saúde não pode fazer seleção de risco, é o termo correto. E na própria lei brasileira de inclusão, e aí se enquadra no caso as pessoas com deficiência, também é expressamente previsto que as operadoras não podem rejeitar o usuário em razão da sua deficiência, né? A gente sabe que na prática é um pouco diferente, mas isso aí é proibido por lei, inclusive cabível de reparação. E aí, no caso, vai parar
no judiciário, né? Essas Exato. discussões... O que eles gostam muito também de impor, Marcelo, é algumas, por exemplo, carências, né? Tudo bem que a carência para terapias especiais, aquela de 180 dias, 6 meses, ela, de fato, ela é prevista em regulamentação. Só que eles querem entender como uma doença pré-existente. E autismo não é doença, ela é a condição. Então, a interpretação normativa, ela tem que ser mais favorável ao consumidor. Muito embora até o STJ já tenha tido uma súmula 608 que diz que planos de autogestão, por exemplo, como a CACI, a Caixa Econômica, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou resistente, apesar do entendimento simulado nessa tese, a gente defende que, embora não se aplique todas as facilidades do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, como inversão de ônus da própria, facilitação dos direitos, mas a gente tem sim uma relação comercial que seja uma relação de consumo. Então, a gente tem que ter a norma, pelo menos, interpretada de forma mais favorável ao consumidor, como, por exemplo, atender a função social do contrato em si. Mas existe muito, Marcelo, infelizmente. Amigo, eu vou dizer uma coisa aqui a você. Eu nem gosto de falar isso institucionalmente, porque poucas pessoas, acho, já me viram falar sobre. Posso falar internamente, mas hoje eu tenho algumas funções institucionais. Eu presido a comissão aqui na OAB do Rio Grande do Norte da pessoa com deficiência. Sou o presidente do Comuto, também sou vice-presidente no Conselho Federal da OAB, da Comissão Específica em Defesa das Pessoas com Autismo. Sabe cartel de posto de gasolina? Quando sobe um, sobe todos? Pronto. É mais ou menos isso. Parece que essas operadoras, elas devem ter um grupo de WhatsApp e diz a maldade do dia vai ser essa. E todas se aplicam aí de forma... linear, uniformizado, sabe? É a corrente do mal. E ponto. E a intenção deles hoje é expulsar todo mundo que dá prejuízo e só fazer, tanto é que os novos contratos agora são todos com coparticipação, 30% a 50%. Eu vi uma tabela de um plano aqui, Marcelo, que uma pessoa de 59 anos podia chegar ao ponto de pagar R$8.000 por mês. Tá cada dia mais caro. Quantos? Aí você que vai nos assistir aí, você com 59 anos hoje, ou sua mãe, daria para pagar 8, 9 mil por mês? Alguns vão dizer que dá, né? Afinal de contas, nem todo mundo tem as condições financeiras abastadas, né? Mas a esmagadora maioria não iria ter. Como é que está o entendimento do nosso tribunal, da Justiça Potiguar em relação ao autismo? São tantas demandas, já existem entendimentos pacificados, algumas súmulas firmadas, uniformizadas em relação aos mais diversos temas que são tratados aqui na nossa justiça? Hoje, após a edição da Resolução 539 da ANS, porque quando nós tivemos o julgamento no STJ do rol, né, que até então, aquele rol que é a lista de procedimentos adotados pela ANS, era exemplificativo, taxativo e afins, e lá no STJ tratou-se que era um taxativo mitigado, ou seja, foi um nome bonito que deram para ferrar os usuários de plano de saúde. Mas nós tivemos, à época, alguns juízes aqui que ainda flexibilizaram. Mas eu tive, o julgamento foi uma terça-tarde, e na quarta de manhã eu já tive uma decisão da juíza aqui, perdão pela palavra, detonando o tratamento de uma criança com paralisia cerebral. Foi impressionante. E aí, diante da comoção social, afinal de contas, meu amigo, onde se tem 1 a cada 30, tem muita família para brigar. Fizeram aí uns manifestos, acionaram os parlamentares e se editou a Lei 14.454, que deu uma maneirada nisso. E especificamente no que diz respeito às pessoas com transtorno global de desenvolvimento com autismo, foi editada a Resolução 539 da ANS, que diz que, já em complemento às demais, a 469, tal, que fala sobre as sessões limitadas de fono psicólogo, editou-se que podia se dar qualquer método ou técnica que fosse prescrito. Ficou ainda uma barreira, que é o tratamento que a gente chama do ABA em ambiente natural, que é aquele no âmbito escolar e domiciliar. Isso aí realmente ainda está enganchado. Aqui no Rio Grande do Norte é integralmente desfavorável a essa temática, mas... Ou seja, o atendimento tem que ser sempre clínico. Clínico, isso. Não em casa, não em outros ambientes. Isso. E o que é errado, porque cientificamente falando, não existe aplicação de análise do comportamento aplicada exclusivamente em ambiente clínico. Pode ser que o paciente, pelo um nível talvez mais acentuado, o autismo de forma mais vigorosa, ele precise da intervenção em ambiente clínico, porque a gente meio que traria como fosse uma segurança até para o próprio profissional. Mas o que os estudos dizem é que não existe em ambiente clínico. Mas, assim,
Em termos de terapia, hoje a gente não tem mais dificuldade, até porque os planos já passaram até a autorizar o que já era previsto, né? Agora, no STJ está em tramitação um recurso especial que foi suscitado, que foi afetado como demanda repetitiva e ensejou o tema 1295, que aí vai dirimir aí algumas coisas, mas segundo o relator, o ministro Antônio Carlos, a única questão que ele vai adentrar é quantidade de sessões, se ela vai ser realmente ilimitada e afins. Segundo ele disse num despacho saneado nos últimos dias, não iria entrar em tipo de tratamento. Mas aí vai continuar a mesma controvérsia, porque... Cada criança vai ter uma determinada necessidade. Mas assim, no STJ a gente tem aí boas decisões, não tá ruim não, mas era bom, se é bom, vamos deixar logo de forma uniforme, ó, tem que dar e pronto. Aí cabe à operadora, Marcelo, como tudo na vida, ir atrás de eventuais abusos. Ponto. Porque também tem que ver ambos os lados, né? Em alguns processos eu já visualizei essa argumentação da operadora de falta de controles, de presença, questão de horários excessivos solicitados pelos profissionais que acompanham a criança, dando a entender que haveria também, enfim, né? Onde tem gente, tem problema, né? Onde teriam situações que não seriam verdadeiras, né? Aquela necessidade de tantas horas e tal. É isso, essa questão que o senhor colocou, né? A ANS, ela possibilita na resolução 427 a instauração de junta médica. Todavia, a própria ANS tem uma regulamentação própria em um comunicado que foi expedido às operadoras que, no caso do transtorno global do desenvolvimento e do autismo, essa junta médica não pode existir. Mas eles instauram. Até agora, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, não tem prevalecido decisão de junta médica. De fato, não tem prevalecido. Eu aqui só conheço um único magistrado, um único, que é esmagadoramente vencido, que ele defende essa tese e tal, mas não existe. E essa via crucis aí das famílias, os processos têm demorado, a gente vê que os planos, de um modo geral, existem a cumprir as medidas liminares, ou seja, de forma imediata, quando se é concedido o direito a um determinado tratamento, determinado exame por parte da justiça, parece que os planos fazem ouvidos de mercador e ficam tentando ganhar tempo. A gente tem aqui, Marcelo, a maior operadora de plano de saúde, eu vou falar o nome porque é um elogio que eu vou fazer, a Unimed, apesar de dar trabalho e recorrer sempre, mas eu desconheço descumprimento de liminar. Confesso a vocês que eles são um plano que, quando tem a ordem judicial, cumpre e recorre. Vai até onde for, mas recorre, mas cumpre. É uma empresa potiguar, né? É a maior, né, que tem a maior carteira, então assim... E isso aí a gente também tem que dar a César o que é de César, né? Apesar de ser uma operadora, já foi mais trabalhosa. Já foi mais. Hoje já está dando uma melhorada, e aí a gente tem que ver o lado empresarial também. Óbvio que o lado do paciente sempre tem que prevalecer, mas a gente precisa ver o lado empresarial no ponto de vista dos abusos. Mas, meu amigo, tem uma operadora aqui que operadoras nacionais dão mais trabalho. Que eu já disse, inclusive, na tribuna do tribunal, que simplesmente ela não cumpre uma única liminar. Uma. Já virou caso de polícia, né? A gente não vai falar em nomes aqui, a gente não vai falar em nome porque não vai elogiar, então não daria certo. Então, mas a gente já sabe qual é caso de polícia, entendeu? Então, o judiciário já sabe, o Ministério Público já sabe, todo mundo já sabe. Então... Mas talvez esteja faltando também para o judiciário agir mais firme, né? Não necessariamente fazendo uma crítica pela crítica, mas como advogado também vive o dia a dia. Mas você, como advogado, sabe também que às vezes os magistrados dão uma alisada, não na operadora, mas eles têm um preconceito muito mal de interpretação, muito maldosa, com todo respeito aos amigos do judiciário, mas, poxa, se você tem uma multa de 1.000 por dia, exemplo, quando chega lá no finalmente que você dá um valor, aí você vai e baixa. Porque a multa, né, a STJ já entendeu que a S30 ela pode ser reduzida a qualquer tempo, independente de trânsito em julgado. Aí é um estímulo. Você tem um tratamento de 15 mil mês e você tem uma multa de 200 por dia, é matemática. Percebe que é tudo número? Então, ou você teve uma juíza na turma recursal que disse, eu não quero nem saber, eu boto a multa alta e não baixo, porque senão vão desmoralizar meu trabalho. Eu dei o maior apoio, porque tem que ser isso, né? É verdade. Agradecer a participação do Dr. Bruno Henrique. Falamos hoje sobre a questão do autismo, direito da saúde.
A gente sempre conta com a sua participação. Você pode comentar, você pode compartilhar o nosso programa, sugerir também temas para que a gente possa debater aqui no programa. Doutor Bruno, obrigado pela presença e seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e fico aqui à disposição. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. É um tema instigante, é desafiador, mas que vamos vencer. Tá certo, com certeza. Vocês, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.